de festa, tá? Que você encheu com o ar do seu pulmão. E na sua mão direita, levanta a sua mão direita para o alto também, está também um balão de festa, sendo que cheio por gás hélio. Conhece gás hélio? Agora joga para frente os dois balões. O que aconteceu com o balão que está na tua mão esquerda? Ele fez o quê? E o balão que está na tua mão direita? Vocês estão com fé, viu? Parabéns. Vocês conseguiram ver o sobrenatural. Por que o balão que está na sua mão esquerda, ele caiu e não subiu? Porque ele está com o ar do seu. E o da tua direita caiu porque ele está com gás. Pastor, o que tem a ver isso? Eu separei a ministração em três partes. Para nós aproveitarmos bem essa ministração. A primeira parte é: os dois balões que estão em suas mãos, eles estão no mesmo ambiente. Fala assim: os dois balões estão no mesmo ambiente, mas tiveram comportamentos diferentes quando você foi lançar eles para frente. Por quê? Porque o que faz subir ou o que faz descer não depende do externo, depende do que você carrega dentro de você. Depende do quê? O que você carrega dentro de você. Nada do lado externo, irmão, pode mudar o que está aqui dentro. Quando o ministério de louvor estava cantando de dentro para fora, sabe, ninguém sabia qual era a ministração, só eu. Mas elas começaram a cantar de dentro para fora e foi bem isso, é bem isso mesmo. A mudança, ela não vem de fora para dentro. A mudança, o contexto da nossa vida, ele tem que vir de dentro para fora. Porque se você analisar, e nós vamos ver isso, se nós nos comportarmos de acordo com o que vem de fora, o nosso interior vai estragar. Se você for se comportar hoje de acordo com o ambiente que está esse lugar, não aqui dentro da igreja, mas fora, como é que você vai estar? Destruído por dentro, quebrado por dentro, por tudo que você tem ouvido, por tudo que tem acontecido do lado externo. Mas o que está do lado externo, o que está acontecendo do lado externo, não pode mudar o que está dentro. A minha essência de adoração, ela não pode mudar de acordo com o meu humor. A minha essência de adoração, ela não pode ser mudada de acordo com a minha situação financeira, de acordo se eu estou bem ou não com meu irmão. A minha essência de adoração, ela precisa ir além disso. O mesmo ambiente é para todo mundo, para alguém que é do mundo, para alguém que é cristão. O sol vem para todos, mas o comportamento é diferente. Alguém diante da situação que estamos vivendo se comporta com raiva, se comporta com desejo de vingança, mas nós nos comportamos pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus bálsamo, pedindo a Deus transformação. Sabe o que Jesus disse? João 16:33 projeta para nós. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo que? Seremos afligidos. Seremos alvo de grandes aflições. Mas ele continua dizendo o quê? Contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Ele disse o seguinte, contradizendo não, mas parafraseando o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu também estou sendo afligido, eu também estou passando por situações difíceis, eu estou no mesmo ambiente que todo mundo está, mas eu não estou me contaminando, eu não estou perdendo a essência que está dentro de mim. Você imagina, irmãos, nós na situação de Jesus, passando pelo que ele passou, será que nós guardaríamos o sentimento que ele guardou?
sendo traídos, será que nós guardaríamos o amor, o perdão? Sendo, escolhido, ou melhor, não sendo escolhido para a libertação no meio de um povo que ele curou, que ele salvou, que ele transformou, será que ele não ia pedir a morte para os outros? Quando aqueles homens na cruz falaram assim: olha, aqueles não, aquele, porque o Senhor não deve ser o Senhor, não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ele falou assim: se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai que mandasse uma legião de anjos, e isso iria acontecer. Se fosse nós, irmãos, com esse poder, será que nós teríamos o domínio próprio de falar assim: Senhor, não precisa mandar legião de anjos, pode se manter a tua palavra, que eu morra para que os outros tenham vida? Aleluia, Jesus. Será que nós guardaríamos o que está interno? Será que o ambiente externo, quando alguém enfiou uma lança entre as costelas dele, quando alguém deu vinagre ao invés de água, quando alguém disputou as vestes dele, será que não mudaria o interior, o nosso interior, o nosso sentimento interno? Será? Nós precisamos cuidar disso. O que acontece do lado externo não pode abalar o que está aqui dentro. Nós somos adoradores por excelência. O próprio Jesus disse: sabe o que? Está na hora, chegou a hora, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o que, irmãos? Interno e externo, em espírito e em verdade. Cuidado, irmãos, para que o ambiente não venha estragar o sentimento que está dentro de você. Nós precisamos cuidar para que a situação atual da nossa vida, seja financeira, seja familiar, seja no serviço, seja profissional, independente de onde seja, para que isso não venha contaminar a nossa essência de adoradores, para que isso não venha contaminar a nossa essência de filhos, herdeiros da promessa, para que isso não venha contaminar a cultura do céu que há dentro de nós. Porque se isso contaminar o que há dentro de nós, irmãos, nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos ver que nós podemos perder o propósito de adoração, o propósito de clamor, o propósito de vida que Deus tem para nós. Então cuide para que o seu interior não venha ser contaminado. Fala para o seu irmão assim: cuide. Fala para ele: cuide, para que no seu interior não venha ser contaminado. Uma vida voltada para Cristo é entender que não temos o controle de tudo. Nós não temos, mas Deus não perde o controle de nada. Eu não tenho controle do que acontece com a pastora Gleice, que é o meu cônjuge. Eu não tenho controle do que acontece com os meus filhos. Eu não tenho controle do que acontece na minha vida profissional. Alguém pode vir e me sabotar. Alguém pode vir e me trair. Alguém pode vir e fazer com que me entristeça por atitudes dele. Mas nada disso pode corromper a minha essência de adoração. Pode corromper o que está aqui dentro. Aqueles balões estavam no mesmo ambiente, mas quando você jogou para frente, um subiu e o outro desceu. Um cedeu à pressão atmosférica, a gravidade. O outro rompeu a gravidade, subiu. E o que mudou isso, sabe o que foi? Foi eles não ter perdido o que estava dentro deles. Você viu aqueles dois ladrões na cruz? O destino dos dois era perdição, mas um decidiu permitir que a essência dentro dele fosse mudada pela adoração. Ele falou: Senhor, tem misericórdia, lembre-se de mim quando trabalhos. E por causa dessa decisão, o interior dele foi mudado, e o destino dele também foi mudado. O outro, por não ter mudado, manteve-se e desceu. Um estava na mão direita, do lado direito, o outro estava do lado esquerdo. O que tem mudado? O que tem quebrado? O que tem feito mudar a essência do seu coração? Às vezes, irmãos,
Uma palavra de alguém faz a gente ficar chateado. Às vezes você vai conversar com alguém que saiu da igreja e você vai falar assim: por que você sai? Por que você saiu da igreja? Por que a gente não pergunta abandonou Cristo de primeira, não? Pergunta a igreja. Aí ele fala assim: não, porque alguém falou isso, 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 e eu fiquei chateado. Porque alguém, sabe, me tratou diferente, porque alguém não falou comigo, ou porque alguém falou comigo de forma ignorante. Ele permitiu que o externo corrompesse o interno dele. Ele permitiu que o ambiente externo corrompesse o interior dele. Sabe, tem pessoas que o diabo tem frustrado ela, e ela tem perdido a sua essência de adoração por causa dessa frustração. Ela não tem entendido que se o diabo frustrou ela, foi porque Deus permitiu, e a hora que Deus quisesse, Deus iria restaurar a situação dela. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem entender que o controle não sai da mão de Deus. Nada do que está acontecendo do lado externo pode mudar o que está dentro de você. Se o que está dentro de você é santo, se o que está dentro de você é puro, se o que está dentro de você é verdadeiro, se o que está dentro de você é digno de louvor, isso precisa ser preservado. Precisa ser preservado. Quando Paulo fala aos Filipenses para eles manterem e pensarem, ele fala assim: pense no que é bom, pense no que é puro, pense no que é digno de louvor, nisso pensai. Para quê? Para que o Deus de paz vos dê a paz que excede todo entendimento. Sabe, quando você não permite que o lado externo corrompa o lado interno, você consegue desfrutar dos benefícios de viver para Deus. Tem paz do Espírito Santo, tem consolo do Espírito Santo, tem alegria do Espírito Santo, tem renovo de Deus, tem as bênçãos correndo atrás de você, aonde você estiver. Isso são os benefícios de manter o interno intacto para a glória de Deus. Parte 2. Agora, não pensando no ambiente, mas pensando em nós como balões. Nós estamos subindo ou nós estamos descendo? Como está a nossa vida? E quando eu falo subindo e descendo, eu coloco subir numa ascendente, melhorando, voando naquilo que Deus quer, e descendo, travando em tudo, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Como está a sua vida? Como está você como balão na mão de Deus? O que tem pesado na sua vida para você descer? O que tem pesado na sua vida para que você não consiga avançar no seu ministério? Às vezes é um medo, às vezes é uma palavra de alguém, às vezes uma atitude impensada de alguém, mas o que tem travado você? O que tem impedido você de alcançar? Escuta bem. Quando você voa, quando você está dentro daquilo que Deus quer, quando o seu ministério está alavancado ou alavancando, você está na mão do Espírito Santo, e Ele te leva para onde quiser, e o vento sopra para onde quiser e leva o balão. Jesus disse em Lucas 19, ou 9,58, projeta para mim, Lucas 9,58, Jesus era um balão que estava cheio do Espírito Santo, e Ele disse assim: as raposas têm tocas e aves, e as raposas têm toca, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo com isso? Que ele era abandonado? Não, ele tinha uma casa em Cafarnaum, região de praia. Mas o que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo assim: o vento sopra para onde quer, eu estou na mão, na disponibilidade do meu Deus, Ele vai me levar para onde quer, eu não tenho aonde repousar, porque às vezes Ele me leva em lugares que eu não consigo voltar para casa. Quando nós estamos na mão de Deus, nós não temos a preocupação, porque nós sabemos que Deus é o nosso sustento, Deus é quem nos leva e nos guarda, Deus é quem nos protege. Quando Jesus envia os 12 na primeira incursão, Ele falou: vão, mas não levem o quê? Não levem outra roupa, levem só o que você está. Não levem bolsa, não leve sustento. Por quê?
Porque Deus leva vocês para onde quiser e Ele vai sustentar vocês. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus nos conduz em triunfo aonde Ele quer. Quando Elias falou assim: não vai haver chuva até eu liberar chuva, Deus falou assim: agora vá para um lugar, lá você vai ficar do lado desse lago, e eu vou mandar corvo para te sustentar. E quando chegou a água do riacho, do lago, Ele falou assim: vai agora para Serepta, lá tem uma viúva que eu ordenei ela para te sustentar. Sabe, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós como balão estamos no vento, no soprar do vento, do Espírito, Deus Ele vai nos conduzindo em triunfo. Deus vai nos levando aonde Ele deseja. Mas quando o contrário, nós somos que nem Sansão. Temos até a força, temos até o chamado, mas começamos a fazer do nosso jeito. E o nosso final é humilhante. O nosso final é sem fazer ou sem viver o melhor tempo de Deus na nossa vida. Temos o Espírito, temos a força, temos o chamado, mas não temos a obediência. Sabe o que Paulo falou? Projeta para mim. Efésios 5:18. O que tem te enchido? O peso ou o Espírito? O que tem te enchido? As preocupações ou o Espírito? O que tem te enchido? As guerras ou o Espírito? Mas olha o que Paulo fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Dá glória a Deus, irmãos. Sejam cheios de quê? Tem gente cheia de tudo, por isso que a vida dela não vai para frente. Tem gente cheia de fofoca, tem gente cheia de si, tem gente cheia de ego, cheia de egoísmo, mas vazia do Espírito. Tem gente que Deus fala mais com ela do que falou com João na ilha de Patmos. Deus fala toda hora com ela, mas ela mesma não vive aquilo que Deus tem falado. Está cheia de si, mas o Espírito que é bom, ela está vazia. O ministério dela na alavanca, a vida dela na alavanca, ela está 10 anos presa no mesmo jeito. Por quê? Porque ela, em vez de estar cheia do Espírito, ela está cheia de bigorna. Ela não consegue sair do lugar. É cada peso que ela não consegue avançar naquilo que Deus quer. Do que você está cheio? Primeiro, nós falamos do ambiente. Agora nós estamos falando de algo que nós estamos cheios. Ou melhor, nós estamos cheios. Nós somos o balão. Estamos cheios de quê? O que não tem permitido que nós avancemos, irmãos? Se a Bíblia tem tantas promessas que nos traz benefícios, por que nós não estamos conseguindo alcançar essas promessas? Sabe? Uma das maiores desculpas que nós cristãos falamos hoje é que, pastor, é porque ainda não chegou o tempo de Deus. Mas muitas das vezes o tempo de Deus já passou, já voltou, Deus já restaurou o tempo para ver se a gente vive isso e nós continuamos na fila da promessa. Por quê? Porque nós não estamos cheios com aquilo que nós deveríamos estar. Estamos cheios de tantas outras coisas. Tu vai conversar com um cristão hoje, o coração dele está cheio de tantos entulhos que ele não consegue avançar naquilo que Deus quer. Cheio de tantas tristezas, cheio de tantas mágoas, tantas frustrações, tantos machucados, irmãos, que fica difícil o Espírito Santo levar ele para onde quer. Fica difícil. Por isso que Jesus falou assim: olha, troca o seu jugo comigo, troca o seu fardo comigo. Me dê o seu que é pesado e leve o meu que é leve. Tome o meu que é leve. Jesus, Ele indicou isso, que nós precisamos estar leves para sermos movimentados pelo Espírito. Ele falou: troca o fardo comigo, troca, eu te dou o meu que é leve. Se você tiver com uma bigorna espiritual, eu não consigo te usar, eu não consigo te levar para onde você quer, você precisa estar. Sabe quando o evangelista Filipe, lá em Atos, estava pregando para a multidão e a multidão estava aceitando o que ele pregava? O Espírito soprou no coração dele e falou assim: sai daí e vai para onde você não tem que ir, para o deserto. E ele foi, irmãos, leve, sem ego. Ele foi
sem falar assim: Espírito Santo, o Senhor vai me tirar de pregar para 200, 300, para pregar para um, ou para nenhum, porque ele nem sabia o que ele ia fazer no deserto. Vai me levar para o deserto onde não tem ninguém. Ele não questionou, porque ele estava com o coração leve, ele estava cheio do Espírito. O Espírito soprou ele para o deserto. E depois do Espírito ter soprado ele para o deserto, escuta bem isso, irmãos, ele foi usado para uma pessoa. E eu não quero nem falar sobre o contexto, sobre essa pessoa que ele foi usado, mas essa pessoa que ele foi usado, depois dele batizar essa pessoa, ele viveu, irmãos, o que ninguém na Bíblia viveu. Ele foi transladado de um lado para o outro. A Bíblia vai falar que ele foi para um lugar que da onde ele estava para onde ele foi é cerca de 60 quilômetros. Você tem noção? O teletransporte que nós queremos até hoje, aquele homem viveu há 12 mil anos atrás, ou há quase 12 mil anos atrás. Aquilo que nós, os cientistas, brigam para ter até hoje, ele viveu pelo Espírito, porque o Espírito soprou e ele foi. Quem está leve, quem está cheio do Espírito, ele é conduzido pelo Espírito Santo para onde ele quiser, para onde o Espírito quiser. Quando Jesus terminou o batismo, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu até o deserto. Quando Ezequiel estava conversando com Deus, a Bíblia diz que o Espírito conduziu o Espírito dele até o vale de Alto Seco. Sabe, o Espírito não nos leva só para lugares bons, não. O Espírito nos leva para lugares onde vai testar a nossa fé. O Espírito nos leva para lugares onde vai testar a nossa intimidade. O Espírito nos leva onde nós vamos nos confrontar com os nossos medos. O Espírito nos trata. O Espírito nos trata para nós estarmos prontos a realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então entenda isso e absorva isso na sua vida. Primeiro, o ambiente externo não pode mudar a minha essência. Segundo, eu preciso estar cheio do Espírito. O Espírito tem que me soprar para onde Ele quiser. Eu não posso estar pesado na presença de Deus. Eu não posso o quê? Estar pesado na presença de Deus. Sabe, pessoas pesadas, elas não pessoas pesadas, elas além de não avançarem, às vezes elas ainda travam outras pessoas a não avançarem também. Então, duas coisas importantes: uma é, não seja pesado, e a outra é, não esteja grudado em ninguém que esteja pesado, porque senão, por mais que você esteja cheio de Espírito, a bigorna que está nele pode travar a sua vida também. Você entende isso, irmãos? Não está entendendo de mim? Então entenda isso no seu coração, entenda isso no seu espírito, pegue isso para a sua vida. E o terceiro, e não menos importante, agora não estou falando do ambiente, e nem vou falar quem nós somos ou por quem somos sendo conduzidos, nem que nós somos o balão. Mas agora eu vou nos colocar na posição de qual gás que nós estamos sendo, qual ar que nós estamos sendo: aquele que afunda ou aquele que mantém um ambiente leve? Como assim, pastor? Escuta bem. Antes de nós chegarmos, não, melhor, deixa aí mesmo. Escuta bem. Tem pessoas, irmãos, que ela chega num ambiente, o ambiente pode estar conturbado, mas ela chega cheia de Espírito e ela consegue amansar, acalmar aquele ambiente. Jesus era assim. Jesus chegava num ambiente onde tinha doença, ele trazia o quê? Ele trazia o quê, irmãos? Cura. Ele chegou em Caná da Galileia, onde precisava alguém de libertação, e sem falar nada, só com a presença dele, ele trouxe libertação. Tem pessoas que só com a presença dela, o ambiente e chega a paz. Mas tem pessoa, fala assim, misericórdia. Fala misericórdia. Tem pessoa que ela chega num ambiente de paz e só a presença dela já traz um peso espiritual.
Ela chega num ambiente onde todo mundo está conversando. Quando ela chega, as pessoas falam assim: fala assim, chegou fulano. Que tipo de gás ou de ar você está sendo? O que você está carregando para esse ambiente? Jesus trazia transformação para o ambiente, mas transformação positiva. Jesus trazia transformação para o ambiente, mas ele não deixava o ambiente pesado. Quando ele estava indo até a filha de Jairo, que no meio do caminho ele foi interrompido pela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, ele saiu do caminho, ele estava indo até a casa da filha de Jairo. Você lembra o que aconteceu? O Jairo estava cheio de esperança porque Jesus estava indo lá curar a filha dele. Aí chegou alguém para trazer um ambiente pesado. Falei: Jairo, não importune mais o mestre. Por quê? Porque a tua filha já morreu. Você lembra o que Jesus fez? Você crê, Jairo? Jesus foi tratar o ambiente da vida dele, foi tirar aquele peso. Você crê, Jairo? Quando Jesus chega até o sepulcro lá de Lázaro, ele foi tratar o ambiente de Maria e de Marta, uma de cada vez. E ele fala assim: você crê que Lázaro pode ressuscitar? Aí Marta fala assim: eu creio na ressurreição dos últimos tempos. Aí Jesus foi tratar o ambiente dela e falou assim: ó, se tu crer, hoje tu verá a glória de Deus. Jesus estava tratando o ambiente porque ele levava paz ao ambiente que ele estava. Ele não levava guerra. Tem gente que leva guerra, tem gente que chega no ensaio fica pesado, tem gente que chega na reunião, a reunião fica pesada, tem gente que chega na célula, a célula fica pesada. E você precisa identificar o que você está carregando, irmão. Se você não identificar isso, como é que você vai ser tratado? Como é que você vai ser tratado? Paulo falou assim: ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se eu chegar para o pastor Rafael e falar assim: irmão, você carrega um ambiente pesado, irmão, se ele não tiver no espírito, ele não vai estar porque ele está carregando um ambiente pesado, ele vai sair da igreja. Ele vai falar assim: ó, o pastor está falando que eu estou carregando um ambiente pesado, está dizendo que eu estou endemoniado, pastor. Vai falar até o que eu falei. Então por isso que Paulo sabiamente falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso entender o que eu estou levando dentro de mim. Eu chego num culto, eu pego o microfone, eu vou orar para alguém, eu vou abraçar alguém. O que essa pessoa vai receber de mim? O que eu estou carregando? Qual é o tipo de ambiente que eu estou fazendo? Eu estou pesando o ambiente ou estou trazendo leveza para o ambiente? Ambiente externo, primeiro ponto. Por que nós estamos sendo conduzidos? Ou o que nós estamos sendo cheios? Segundo ponto. Terceiro ponto. Com o que nós estamos enchendo? Com paz ou com peso? Com paz ou com? Com paz ou com? Abra a tua Bíblia em Mateus 15, 11. Olha o que Jesus fala, irmãos. Mateus 15, 11. O que Jesus fala? Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Não é o quê? Não é o que entra, mas é o quê? Isso sim torna o homem. Sabe, não é o que você traz. Escuta bem isso, porque eu vou voltar e eu não vou desmentir isso, mas eu vou trazer uma outra colocação sobre isso. O que vai matar você, ou o que vai me matar, não é o que entra pela minha boca, mas é o que sai dela. O que eu estou carregando quando eu chego no ambiente, irmãos? Quando eu chego numa reunião, quando eu chego num ensaio, quando eu chego, sabe, numa roda de amigos, que não seja nem na igreja, na escola, no serviço, sabe, como as pessoas me veem? Como é que eu estou sendo visto? Será que as pessoas gostam da minha presença?
não pelo que eu sou, mas pelo que eu carrego? Será que as pessoas têm paz quando eu chego? Será que quando eu abro a boca eu estou edificando ou eu estou matando as pessoas? Como está sendo o ambiente que eu estou carregando, irmãos? Eu preciso que nós venhamos entender isso. Isso é um ponto importante até para falar nas células. Como homens e mulheres de Deus, o que você tem carregado? Tem carregado paz? Tem carregado alegria? Tem carregado esperança? Sabe, tem crentes que só levam a desgraça. Deus só revela a desgraça para ele, irmão. Nunca vi. Deus nunca revela coisa boa para ele, é só desgraça. Deus só revela coisa boa para ele depois que aconteceu, vai. Deus já tinha me falado isso, hein? Você vai ser mais que vencedor. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que nós somos boca de Deus na terra. Nós somos boca de Deus na terra. Nós precisamos cuidar e não matar. Nós precisamos transformar e não afundar. Nós precisamos libertar e não encher de demônio. Porque quando nós falamos alguma coisa e a pessoa absorve aquilo, irmãos, às vezes ela abre uma porta dentro dela, escancara uma porta para os demônios entrar por causa da nossa fala, sabia? Nós abrimos portas das pessoas do jeito que nós falamos, como nós tratamos. Pessoas falam de uma forma pesada, a pessoa já fica com raiva. É uma porta que ela abriu, e ela abriu por causa de mim. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso tratar isso dentro de mim. Eu sempre fui um cara muito ignorante. Depois que eu me tornei pastor de igreja, eu precisei cuidar disso. Os irmãos lembram disso, né? Os irmãos que me conhecem, quando eu iniciei, antes de iniciar o pastoreado, sabem que eu não tinha trava na língua. Depois que eu virei pastor de igreja, eu precisei acalmar os meus ânimos, porque eu entendi que eu precisava carregar algo de bom. E nem sempre ser pesado é o importante, né? Você não precisa ser ignorante. Você precisa cuidar e não ser ignorante. Você precisa tratar a ferida com metiolate, mas que a pessoa entenda que por mais que esteja ardendo, é para curar. Metiolate é antigo. Os novos nem ardem mais. Quem está entendendo, diga amém. Então, guarda isso no seu coração. O que faz com que a igreja não chegue no objetivo, e quando eu falo de igreja, os irmãos sabem que eu não estou falando de placa e de prédio, estou falando de pessoas. O que faz com que o Espírito não consiga conduzir a igreja é porque o Espírito não está dentro da igreja. Como é que vai fluir rios de água viva se a igreja está cheia de outras coisas? Como é que vai fluir rios de água viva que ela está levando um peso dentro dela anormal? Ela acaba com qualquer ambiente que ela chega. Às vezes a pessoa é até gente boa, todo mundo gosta dela, mas quando é para tratar alguma coisa, ela chega e fala: nem deixa ela falar, ela vai acabar com esse negócio, pelo amor de Deus. Dá oportunidade, né? Ai, Senhor, tem misericórdia. Olha para dentro de você, examine se pois um homem assim mesmo, e veja o que você tem carregado. O que acontece? Irmãos, eu já ouvi relatos de esposos não crentes falando assim: minha mulher, quando chega em casa, nem parece que ela vem da igreja. Ela vem pesada, vem cheia de demônio no corpo. Ela está levando isso, irmãos. Alguém que não é crente identifica o que ela está levando. E a santa faz, sabe o quê? Que Deus me falou que você vai morrer se você não se converter, infeliz. Deus me revelou que Deus vai te botar na cama. Eu não vou cuidar de você, não. Cuidado. Que em vez de você edificar, você vai matar. Em vez das pessoas desejarem a sua presença, a nossa presença, as pessoas vão desejar que a gente fique longe de Deus. Longe. As pessoas desejavam Jesus perto. Quando a mulher do fluxo de sangue descobriu, ela falou assim: opa, eu vou aproveitar a presença dele aí passando no local. Quando os cegos em Jericó descobriu que ele ia passar, eu vou aproveitar a presença dele.
Sabe, o ambiente que ele está traz transformação. O ambiente que Jesus está traz transformação. O ambiente que nós chegamos precisa ser transformado. E se é um ambiente bom, as pessoas têm que ter o prazer de me receber, nos receber. Opa, o ambiente está ótimo. Chegou aqui, ó, a pastora Flaviana, para agregar esse ambiente maravilhoso. Essa mulher, quando abre a boca, é Deus falando. A pastora Francilete, quando abre a boca, é isso que nós precisamos mexer no povo. As pessoas têm que desejar um povo cristão do lado delas. As pessoas hoje, poucos desejam isso. Poucos valorizam um cristão do lado delas. Sabe por quê? Porque às vezes o cristão leva mais guerra do que o ímpio. O cristão leva mais apontamentos do que o ímpio. Jesus, ele falou que ele não veio para julgar o mundo. E nós, como cristãos, queremos julgá-los, queremos apontá-los. Como pode? Às vezes nem Jesus falou, não, se não vê, se você não vai para o inferno. Jesus não fez isso. Jesus cuidou com amor. Mas nós não, nós queremos mandar a pessoa para o inferno direto, sem escala, direto. Cuidado. Quem nós temos sido? O que nós estamos carregando? O que do lado externo tem impedido o nosso interno de se manter ativo em adoração a Deus? Cuide disso dentro da igreja, mas principalmente dentro da sua casa, no seu serviço, na sua escola, no seu meio social. As pessoas precisam sentir um ambiente diferente quando você chega. As pessoas precisam, não porque você carrega uma Bíblia, mas porque você carrega o Espírito Santo. Aleluia. Não porque você carrega um nome, ou você carrega um título dentro da igreja, mas porque o que você carrega é algo do céu para terra. O que você carrega. Quando Eliseu passou para ir orar, a mulher observava e ela falou assim: lá vai o santo nome de Deus. Ele não falou para ela que ele era santo, nome de Deus. Ele não pregou para ela, ele não evangelizou ela. Ela observava. Aonde ele passava, o ambiente mudava. Aonde ele passava, o ambiente mudava. E mesmo sem interesse nenhum, ela queria que aquele ambiente estivesse no mesmo ambiente da casa dela. Ela falou para o esposo dela assim: ó, vamos fazer um quarto, para quando esse homem de Deus passar, ele tem um lugar para repousar. Sabe, irmãos, o ambiente aonde a glória de Deus está, ali é um ambiente próximo. A Bíblia vai dizer, sabe o que? Escuta bem, que Davi foi conduzir a arca de Deus do jeito que ele achou que deveria conduzir. Mandou vir carruagem nova, boi novo, e começou a conduzir a arca. Vamos conduzir a arca de volta para Israel. Vamos conduzir de volta para casa, para Jerusalém. Vamos. A arca, ou o boi, passa por uma pedra, a arca balança. Uzá mete a mão na arca. Na hora que Uzá mete a mão na arca, Deus fulmina Uzá. O que Davi faz? Ele treme. Não podemos levar essa arca. Não estamos preparados para essa presença. Obed-edom, o Gate, falou assim: tem um espacinho na minha casa para essa presença maravilhosa? Tem um espacinho. E a Bíblia diz que ficou 3 meses a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom, por 3 meses, toda a sua família prosperava. Aonde a presença de Deus está, ali a transformação. Aonde a presença de Deus está, ali a mudança. Aonde a presença de Deus está, a glória de Deus está também. Antes da arca ir para a casa de Obed-edom, os inimigos pegaram a arca e sabe o que fizeram? Botaram no mesmo ambiente que estava a estátua de Baal. O que aconteceu com a estátua de Baal? Você lembra? Ela amanheceu de cara para o chão. O que eles fizeram? Levantaram no outro dia, ela amanheceu de novo com a cara no chão. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, nenhuma potestade, ninguém pode ser glorificado, nada pode ficar de
pé, porque Deus é soberano, grandioso e libertador. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então dentro de você, ou há a presença de Deus, ou não há a presença de Deus. Dentro de mim, ou há a presença de Deus, ou não há a presença de Deus. Não existe meio termo. Aonde Deus chega, chega a luz, chega a glória, chega a resplendor, chega a prosperidade, chega a alegria, chega a paz, chega tudo isso. Não há briga. Deus chegou, o ambiente de Deus chegou na minha vida, mudou, a história mudou. A história mudou, a transformação chegou, e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. O que você tem carregado? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei como Deus falou contigo nessa noite. Em qual dos 3 pontos? Se foi no primeiro, que o ambiente externo tem mexido com o que está dentro de você. Se foi no segundo, para quem está conduzindo você está indo para baixo ou para o alto, sendo guiado pelo Espírito. Ou se foi no terceiro, qual o ambiente que você está trazendo para onde você chega? Ou melhor, o que você está trazendo para o ambiente que você chega? Eu não sei aonde Deus mexeu com você nessa noite, mas eu quero que você faça uma autoanálise, uma reflexão sobre a sua vida, e você comece a falar: Deus, sabe, nessa área eu preciso mudar, nessa área eu preciso de transformação. Deus, eu preciso, sabe, de algo novo na minha vida. Eu preciso, sabe, que nada externo, Pai, venha modificar o que há dentro de mim. Eu não posso, Deus, fazer como Elias fez, que quando ele ouviu a voz externa de Jezabel ameaçando ele fugiu do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Ele abandonou o propósito, ele abandonou o chamado, ele perdeu a essência que ele tinha internamente, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos, Pai, a sua igreja em suas mãos. Que a paz que excede todo entendimento venha estar sobre a sua igreja, Pai, sobre nós como igreja. Ativa, Pai, aviva, Deus, as nossas vidas. Não permita, Deus, que nós venhamos, Pai,